Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bênçãos para a Sua Vida. Eu sou a Natália Mourão e hoje eu vim trazer um ensinamento quando tudo dá errado, baseado no livro de Jó, né? Então eu vou ler bem aqui só uma pequena introdução para vocês. Imagine que um dia começa como qualquer outro. Você levanta, vai para o serviço e chegando lá, se depara que a firma está fechada, ou seja, você ficou desempregado. Você inesperadamente fica desesperado, né? Porque tem contas, tem compromissos para pagar. Isso é um baque na vida de qualquer um, imaginar que perdeu o emprego. E aí você vai no banco para sacar um dinheiro, né? Já que você está sem emprego, você precisa tirar suas economias do banco para pagar as despesas que tem que ser cumpridas mensalmente que um ser humano tem. E aí você percebe que sua conta bancária não existe mais, foi fechada. Não existe, simplesmente não existe. O dia já está piorando, né? Você não esperava por essa. Você então resolve voltar para casa. Só que antes de chegar em casa, muito pouco, bem próximo, você percebe várias ambulâncias, vários carros de bombeiro. E ao ir se aproximando, um vizinho te chama e diz o seguinte: a sua casa pegou fogo, não deu tempo de salvar quem estava dentro, os móveis, não deu tempo de salvar nada. Você fica assim, em choque. Perdi meu emprego, minha conta está zerada, não tem mais conta e minha casa explode. Difícil a situação. Alguns dias passam, você acorda num lugar estranho, rodeado de gente no hospital e percebe que tá com uma coceira terrível, né? Foi assim que Jó viveu esses momentos difíceis, viu? Depois de algumas horas de sofrimento, né, de muita coceira, de muita dor, é o momento da visita. E aí você espera que na visita você receba pessoas que te dê palavras de força, de ânimo, um apoio moral, não é isso? E aí chega a mulher de Jó dizendo, do homem no caso, que a gente está se baseando na história de Jó: você tem uma fé tão grande e aconteceu isso contigo, amaldiçoa esse Deus e morre. Como ele pode permitir tanto sofrimento em tua vida? E Jó permaneceu refletindo sobre tudo isso. De repente, algumas crianças passam pelo corredor e ele se encheu de esperança. Não, as crianças são bondosas, têm um coração cheio de amor. Elas vão me dizer algo positivo, algo que me levante, que me dê ânimo. E as crianças passam por ele e dizem: que coisa feia, nunca vi. E isso vai entristecendo o coração de Jó, no caso do homem. Todo esse contexto dessa história desse homem, de Jó, que a gente já sabe todo o sofrimento de Jó, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que Deus permitiu que muitas coisas acontecessem com ele e ele se permaneceu fiel. Mas eu quis trazer essa introdução sobre a vida de Jó, porque eu imagino que às vezes estamos nessa situação. Os dias vão passando e eles vão piorando, né? A situação vai acontecendo e a gente vai vendo que o círculo vai se fechando e você não vai encontrando uma saída, você não vai encontrando uma oportunidade de mudança, você não vai encontrando a solução para o seu problema. E aí, disso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lições para a gente tirar de dentro disso, né? Não é fácil, os dias se fecham, os problemas aumentam, alguns as dívidas, alguns no casamento, alguns no profissional, né? Todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma ferida, uns mais, outros menos. E Deus é tão bom que Ele faz isso. Uns têm mais
sempre tem alguém mais que você sofrendo mais, para que você se conforme com o seu e você agradeça. Mas não é se conformar com o sofrimento que eu estou dizendo, não é você aceitar o sofrimento, é você ser grato que todos nós vamos passar por dificuldade, só que tem alguém numa situação pior do que você, então agradeça pelo que você tem. O ato de agradecer faz com que as coisas mudem, porém as suas atitudes, as suas decisões, os seus pensamentos, ele também faz com que as coisas mudem, certo? Isso não quer dizer que você não vai sofrer, isso não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis, eu não estou dizendo isso. Dentro desse contexto, o que a gente pode tirar? Que as pessoas boas também sofrem. Ah, Natália, mas é muita injustiça uma pessoa que teme a Deus sofrer. Às vezes, se a gente olhar por esse campo, é injusto. Às vezes uma pessoa que obedece a Deus, uma pessoa que tenta ser correto, passa por problemas muito mais difíceis do que aquela pessoa que está lá no mundo, fazendo o que não deve ter, fazendo mal para ele ou para o próximo ou para ele mesmo, tá certo? Só que a gente tem que deixar uma coisa bem clara. Deus não disse que nós não íamos sofrer. Deus não disse que nós não íamos passar por problemas. Deus disse que estaria conosco em todos os momentos difíceis. E aí, ultimamente, eu tenho dito, tudo que a gente passa serve para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução como ser humano, certo? Não é que você está sofrendo porque Deus quer lhe castigar ou quer que você sofra simplesmente por sofrer. Existem situações que vêm para a nossa vida para nos ensinar, para nos moldar, para nos fortalecer e para nos ensinar. Temos que aprender a tirar o lado bom dos problemas, tirar a coisa boa de um momento ruim. Segundo ponto, o diabo quer nos derrubar com esse sofrimento. Eu não vou negar para vocês que quando a gente passa por um momento muito difícil, a nossa fé fica abalada. Isso é verdade. Às vezes a gente se revolta, fala o que não deve, porque é muito doloroso algumas situações. Porém, nós não podemos deixar nos abater. Por quê, Natália? Porque essa vida aqui é só uma passagem. Brevemente estaremos partindo para outro campo. E aí, a gente tem que fazer aqui para colher lá, que é o chamado galardão. Eu tenho que fazer aqui, eu tenho que constituir minha fé aqui, eu tenho que permanecer fiel a Deus aqui, porque essa matéria vai acabar. E aí eu tenho que cuidar da minha alma, do meu espírito, para quando eu passar para o outro campo, né? Então a gente não pode se deixar abater apesar dos problemas. Não estou dizendo que isso não aconteceu comigo, não estou dizendo que não é fácil. Eu estou dizendo que a gente precisa ser consciente disso e que mesmo estando fraco, a gente tente permanecer na presença de Deus, tentando ter fé de que as coisas vão mudar. Outra coisa, amigos, terceiro, nem sempre vão te ajudar. Nem sempre os amigos vão estar preparados para passar essa prova, essa dificuldade, esse momento difícil com você. Isso não quer dizer que eles não sejam teu amigo, eles só não estão preparados para isso. Tem coisa que é você e você que tem que passar, é você e você que tem que decidir. Quando eu digo você e você, eu estou sendo mentirosa, é você e Deus. Que tem que decidir, que tem que tomar postura, que tem que agir diante da situação. Não dá para ficar de mãos atadas diante de determinadas situações. Ah, Natália, é muito fácil fazer isso. Não, é difícil. Mas a gente precisa trabalhar psicologicamente de que nós temos amigos, mas eles não podem fazer tudo por nós e que tem coisas que é só você e Deus. Outra coisa, nesse exemplo de Jó, que Jó sofreu muito, né? Eu não sofro nem metade do que Jó passou. É que Deus não explica todas as coisas. Muitas vezes a gente fica querendo que Deus explique, fica se perguntando, fica se questionando. Nem tudo Deus explica, né? A gente fica perguntando por quê, mas Deus não responde.
Deus tem objetivo com tudo, mas tem coisa que nós nunca vamos entender. Então nós temos que passar agradecendo, porque tem um motivo. Deus não explica, a Bíblia não explica, mas há um mistério no campo espiritual que provavelmente faça tudo sentido. Mas nós não precisamos saber de tudo, porque eu acho que seria ruim se nós soubéssemos de tudo, tá? Então acho que Deus nos poupa de determinados detalhes, porque o sofrimento seria muito maior. Outro ponto maravilhoso desse ensinamento de Jó é que depois do sofrimento vem as bênçãos. Sempre. Eu já disse muitas vezes, não há vitória sem luta. Não tem como tu ganhar um troféu sem tu ter percorrido um caminho. Mesmo que o problema seja intenso, mesmo que tu sofra, mesmo que tu esteja só, mas depois do sofrimento vem a bênção. Se essa bênção não vem aqui, mas tu conseguiu passar por ela, ela te trouxe um ensinamento espiritual, tu juntou algum galardão no céu. Isso não quer dizer que você não possa se reclamar. Isso não quer dizer que você não possa se lamentar. Não é murmurar, porque às vezes quando você fala, a pessoa fica dizendo que você murmura. A gente precisa falar determinadas coisas para a gente se desprender, para tornar o fardo mais leve, né? Não é que você não crê na bênção, mas eu também não posso depositar muita expectativa em determinadas coisas. Vai vir, mas vai vir conforme o meu merecimento. E o que é chato é que as pessoas te apontam que tu não é digna disso, digno daquilo. Só que o importante é saber o que Deus pensa. Ponto. Ponto. Problema de quem acha, problema de quem pensa, problema de quem diz. O importante é que Deus sabe o momento certo de te dar a vitória. E por fim, no ensinamento de Jó, a gente sabe que Jó permaneceu fiel até o fim. E é isso que eu quero te dizer hoje. Permanece fiel aos teus princípios, ao que você crê, a Deus, na verdade, até o fim. Porque todos podem te abandonar, mas Deus vai estar ali contigo para te proteger, para te segurar e para te conformar no momento difícil. Natália, mas às vezes parece que Deus não escuta. Escuta. Ele escuta. Ele escuta a oração de um coração aquebrantado. Ele escuta sim. E aí, se Jó sofreu e padeceu e passou por tudo isso, por que nós não? Se o Filho de Deus sofreu, morreu em uma cruz para nos dar a salvação, por que nós seríamos melhor de não sofrer? Era hipocrisia se a gente dissesse que Deus diz que nós não iríamos sofrer. Nós vamos sofrer, mas nós vamos vencer na presença de Deus, certo? Tenha uma excelente semana. Deus abençoe. Lembre dos 6 pontinhos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso vídeo. Pode ser que esteja alguém precisando dessa palavra. Pode ser que não seja você, mas pode ser que seja outra pessoa. Beijo no coração de vocês.